boa noite. Hoje é 13 de maio de 2008, são 20 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar pela TV Orkut com mais um Jornal Jurídico. Gostaria de anunciar a satisfação de estarmos recebendo novamente aqui em nossos estúdios o Dr. Jairo Ruiz Garcia, advogado, delegado da Polícia Federal aposentado. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, é um prazer estar aqui presente para bater um papo com os internautas do seu programa. Gostaria de lembrar aos internautas que poderão participar do nosso jornal diretamente por telefone, São Paulo, Brasil, São Paulo, DDD 011, no telefone 3744-4571, 3744-4571, ou diretamente por e-mail, que o internauta pode observar na própria tela do computador onde nos assiste. Hoje vamos falar sobre uma notícia que foi publicada no jornal, na revista Consultor Jurídico, que pode ser acessada pelo internauta através do URL www.conjur.com.br. A notícia tem como manchete o descanso aos 70. Juízes e representantes do Ministério Público criam frente para combater a PEC da Bengala. Diz a notícia: a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público no Congresso Nacional vai manifestar nesta terça-feira, dia 13 de maio, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, o total repúdio à aprovação da chamada PEC da Bengala, que aumenta de 70 para 75 anos a idade limite para aposentadoria na magistratura. Juízes, procuradores e advogados públicos promoverão na próxima semana um ato público contra a aprovação da proposta, de autoria do deputado Jader Barbalho, do PMDB. E diz os manifestantes que, se aprovada a PEC 457 de 2005, haverá estagnação da jurisprudência dos tribunais brasileiros e o engessamento das carreiras, abre aspas, em virtude da possibilidade oferecida pela proposição de longa e desproporcional permanência de membros da magistratura nos órgãos da cúpula, fecha aspas. Integram essa frente associativa da magistratura do Ministério Público no Congresso Nacional as seguintes entidades: a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, e a Associação Nacional do Ministério Público Militar, a ANMPM, e também a Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a MPDFT, a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES, e a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Doutor Jairo, doutor que já se aposentou nos quadros de carreira da Polícia Federal, o que acha desta proposta de emenda constitucional alterando o limite da idade para aposentadoria de 70 para 75 anos? Quais os efeitos se essa emenda constitucional vier a ser promulgada? Doutor Riceto, eu como funcionário e ter participado como um dos responsáveis também pela promoção de justiça, que eu considero a área policial também início do trabalho da justiça, eu via com muita preocupação, tá, o preparo dos funcionários públicos em geral. E diante de certos problemas que nós enfrentamos do dia a dia, a gente notava que muitos funcionários, com o passar da idade, atingiam a maturidade, a experiência, a sabedoria e tornavam grandes conselheiros. Eu sentia muito quando eu percebia que um colega delegado
aposentava, e infelizmente abandonavam a carreira policial. E esses colegas que tinham memória, tinham toda a sabedoria, poderiam transmiti-las aos mais novos, lamentavelmente se aposentavam. Mas alguns também chegavam até prejudicar o serviço público com o prolongamento da sua aposentadoria. Então, é um problema muito sério que tem que ser discutido, tem que ser muito bem discutido por todas as associações que estão alegando esse fato, mas realmente eu penso que numa vida de estresse que nós vivemos hoje, 75 anos realmente é difícil a pessoa permanecer com toda a vontade, toda a coragem de continuar o seu serviço. De outro lado, eu gostaria de colocar aqui, doutor Risset também, um problema que é maior do que esse, que é mais sério, seria a contratação. A contratação, o serviço público não existe um departamento de contratação de funcionários, empregados, como as empresas privadas, lamentavelmente. Então, nós deveríamos ter recursos humanos encarregados desse serviço. E porque após ter aferido a capacidade de um candidato, haveria condições do Estado preparar esse candidato, e não simplesmente como é feito hoje, por provas decorativas, que o cidadão às vezes tem a mente fotográfica e decora respostas, decora a matéria e passa. Agora, lamentavelmente, no dia a dia, tanto do serviço policial até de ministérios, nós vemos que a deficiência é muito grande. Lamentavelmente, o teste inicial em nada feriu a capacidade dele tocar o mistério que é a sua função. Eu acho que o doutor tocou num ponto muito interessante, que é a questão da contratação dos servidores públicos. Eu pessoalmente entendo que a forma de seleção de concursos públicos dos supostos melhores candidatos para ocuparem cargos públicos está há muito tempo furada, digamos assim. A ciência já demonstrou que a questão da excelente memória de uma pessoa não representa ser essa pessoa mais inteligente do que aquela que tem menos memória. É como se comparássemos num computador, aquele computador que tem um HD de grande capacidade, com um outro computador que tem um HD de menor capacidade, mas tem um processador mais moderno, mais poderoso. Não dá para comparar a velocidade de um processador com a questão da capacidade do HD. A capacidade do HD não faz o computador melhor, e sim o processador. E acho que realmente o que está fazendo o serviço público atualmente é contratar aqueles computadores que têm um maior HD, maior capacidade de armazenamento de informações dentro de um disco rígido. Isso não é os melhores computadores que estão sendo contratados para ocuparem o serviço público, se me permitem essa analogia. Mas eu gostaria de focar uma questão jurídica a respeito dessa emenda constitucional que me chama a atenção. A Constituição de 1988, quando foi idealizada, e a nossa chamada de Constituição Cidadã, ela criou algumas cláusulas pétreas. E dentre elas não está a questão da idade para aposentadoria. Mas dentro de todo o contexto da Constituição, da forma como se faz a indicação dos membros que integram as mais altas cortes do país, eu creio que a modificação da idade, estendendo essa idade limite
a idade de aposentadoria compulsória para 75 anos, pode, de certa forma, prejudicar o espírito democrático da Constituição de 88, que quando foi elaborada, previa apenas que fosse a aposentadoria aos 70 anos. Como é que o doutor vê essa questão em termos de democracia, como diz a notícia, em termos de renovação jurisprudencial, renovação das cortes, das ideias? Não acha que isso estaria, de certa forma, indiretamente contrário ao espírito democrático da nossa Constituição? Doutor Receto, eu entendo que é polêmico o assunto. Eu entendo que os dois lados merecem considerações. Então, enquanto que alguns funcionários públicos demonstram que com a idade é como vinho, quanto mais velho, mais antigo, mais eficiente, melhor serve ao público, entende da legislação e resolve os problemas o mais rápido possível. Enquanto outros, lamentavelmente, trazem um prejuízo irrecuperável ao serviço público. Lógico que poderia-se pensar um meio termo numa situação dessa, isso discutindo esse tema polêmico, que seria, lógico, a renovação é muito importante e essencial ao funcionalismo. Hoje nós vemos jovens talentos se perdendo, mudando de país, inclusive, saindo do país, procurando uma forma de sobreviver. Mas, de qualquer forma, é um tema, na minha opinião, para ser discutido exatamente pela magistratura, pelo Ministério Público e todo o funcionalismo. Eu acho que, inclusive, a OAB, normalmente a gente tem que mencionar esse órgão tão importante para a sociedade. Então, doutor Receto, é difícil firmar uma posição num tema tão polêmico como esse, porque teríamos que ter a opinião de pessoas abalizadas, com analisar, inclusive, a vida útil dos brasileiros, que ainda há muita divergência, ainda não há uma pesquisa tão exata. Doutor Jairo, doutor que já foi delegado da Polícia Federal, hoje aposentado, né, pode esclarecer ao internauta essa situação do servidor federal poder, depois de aposentado, poder retornar à ativa depois de 5 anos da sua aposentadoria? E depois de esclarecer essa questão, eu gostaria que o doutor pudesse esclarecer quais os efeitos diante dessa situação em relação à aprovação desse projeto, dessa emenda constitucional. Isso poderia provocar o retorno de muitos magistrados, muitos membros do Ministério Público, da Advocacia Pública, de volta para a ativa, embora já tivessem aposentados há menos de 5 anos da vigência da proposta dessa emenda constitucional, se vier a ser promulgada? Eu posso dizer por experiência que, para a Polícia Federal, no caso, o DPF, hoje existe até uma certa dificuldade o retorno do funcionário. Também porque ele estando afastado, mesmo após 3, 4 anos, é um pouco complicado a volta. Se faz um exame médico, às vezes não há vagas, inclusive. Então também não é assim tão simples o retorno. Seria o retorno desse funcionário ao funcionalismo de forma ativa. E o que nós vemos é muitas nomeações, né? Isso tem mais nomeações. Essas voltas, infelizmente, ou felizmente, para alguns, tem se tornado uma coisa até um pouco rara no funcionalismo. Não sei nos outros ministérios como que estão se procedendo, mas alguns têm voltado e com sucesso. Outros, infelizmente, retornaram e em pouco tempo voltaram novamente para
para inatividade, para aposentadoria. E, doutor Jairo, o doutor consegue explicar para os nossos internautas qual seria o interesse da promulgação desta emenda constitucional, no sentido de manter por mais tempo na magistratura juízes que já estão assoberbados de tantos processos, que mal conseguem dar conta dos que estão na ativa, estressados, que essa atividade jurídica é um tanto estressante. O doutor consegue entender qual seria o motivo, qual o interesse dessa proposta de emenda constitucional? Doutor Riceto, eu estou entendendo bem a sua questão e hoje realmente estranha um pouco. Às vezes, politicamente, às vezes não podemos até desconfiar do interesse político, da permanência do atual status da justiça brasileira. Esperamos que isso não seja a motivação principal. Essa é uma grande temeridade e um prejuízo à sociedade. Perfeito. Temos um outro assunto aqui interessante, que o consultor jurídico publicou no dia 7 de maio de 2008, a respeito do julgamento do HC 97.212. Diz o seguinte: escuta legal. Investigação após denúncia anônima pode usar grampo. Mesmo que uma investigação criminal tenha sido iniciada por uma denúncia anônima, a Justiça pode autorizar o uso de escutas telefônicas. Esse foi o entendimento da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça e foi firmado no julgamento de um pedido de habeas corpus ajuizado pela defesa de 5 acusados de formação de quadrilha, tráfico de entorpecentes e corrupção passiva. O processo foi relatado pela desembargadora convocada Jane Silva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defesa dos 5 réus alegou constrangimento legal na prisão e entrou com recurso contra o Tribunal de Justiça de Pernambuco. O argumento foi de que, como a investigação foi iniciada com base unicamente em uma denúncia anônima, o sigilo telefônico dos acusados não poderia ter sido quebrado. Em seu voto, a desembargadora Jane Silva considerou que diversas decisões do STJ autorizam a instauração de processos com base em denúncias anônimas, mesmo havendo algumas ressalvas. Quanto às escutas telefônicas, a magistrada concluiu também não haver nenhuma irregularidade. Ela disse que a Lei 9.296 de 1996, que regula a escuta telefônica, veda a escuta caso não haja indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis ou se o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. No caso, não houve nenhuma das restrições, portanto, a escuta foi legal. Doutor Jairo, como é que o doutor vê essa atual posição da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça em relação à autorização do grampo após a denúncia anônima? Gostaria de esclarecer, desculpa doutor, gostaria de esclarecer aos internautas que quiserem participar por e-mail ou por telefone. O nosso telefone é 3744-4571, São Paulo, Brasil, portanto DDD 011, e aqui poderão participar fazendo perguntas ou fazendo alguns comentários. Desculpa doutor, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Eu posso dizer que a nossa Constituição Federal veda o anonimato. Isso eu chego a questionar se isso não seria um retrocesso. Agora, a escuta telefônica, penso que deve ser muito bem reabastecida com as provas. Então, se justificar essa escuta, né, se for obtidas as provas muito robustas, e aí poderia se transformar em público, doutor, inclusive. Eu, data vênia, não vejo como é que pode ser consistente
uma denúncia anônima. Aliás, os representantes do Ministério Público e a própria polícia devem estar muito contentes com o resultado desse julgamento, desse habeas corpus. Porque se eles quiserem iniciar uma investigação pessoal contra qualquer um, ou contra um desafeto seu, basta justificar uma denúncia anônima. Né? E assim, aqueles princípios basilares do ato administrativo, dentre eles o princípio da impessoalidade, da legalidade, cai por terra. Eu confesso estar surpreso com esse entendimento da desembargadora convocada, doutora Jane Silva, que é uma pessoa muito ilustre, catedrática, militante na área penal, né? E essa decisão da ilustre ministra realmente me deixa surpreso. Mas eu gostaria de saber do doutor, em relação à escuta telefônica ainda, como é que o doutor vê a questão da escuta telefônica em casos outros que se permite outro tipo de investigação. É óbvio que num caso de sequestro, por exemplo, é difícil se obter outro meio de investigação. Mas fora o sequestro, que imagino seja esse, tivesse sido esse o crime que vislumbrava o legislador quando fez a lei de interceptação telefônica, como é que o doutor vê a utilização maciça da interceptação telefônica em outros crimes de fácil investigação? Doutor, eu vejo que a acomodação dos órgãos encarregados em apuração de ilícitos. Nós estamos percebendo que hoje não se dá o trabalho de proceder à investigação através de todos os meios tecnológicos que o governo possui, que seria em tudo o que você faz hoje em sua vida. Nós temos placa de automóvel, CPF, nós temos registro de tudo. Então, penso eu que seria interessante já partir para uma investigação e uma arrecadação de provas de uma forma mais contundente, mais material. Então, penso que hoje o que seria a regra, aliás, o que seria a exceção virou regra. Nós estamos vendo que o que seria a exceção virou regra. Lamentável. Estamos recebendo aqui a participação, parabenizando aqui pela entrevista com o Dr. Jairo Ruiz Garcia, alguns internautas, dentre eles aqui gostaria de citar o Rian Caluí, também a participação do Dr. Colombo Bey, também aqui o internauta Severino de André Milão, também aqui o Dr. Calandres Filcarini, o internauta aqui, a internauta Margarida Veiter, e também aqui o Rafael Belkedin. E gostaria de reiterar que os internautas que quiserem participar também por telefone, nosso telefone aqui de São Paulo é 3744-4571. Eu gostaria de entrar num intervalo de 5 minutos e daqui a pouco nós retornaremos.
Boa noite. Temos uma outra notícia envolvendo o governo PT que requer uma especial atenção do nosso jornal. A notícia foi divulgada hoje, diz respeito sobre a ministra Marina Silva, que ela entregou o seu pedido de demissão a Lula. A ministra Marina Silva do Meio Ambiente entregou nesta terça-feira o seu pedido de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A integrante de sua equipe, que ela reuniu hoje de manhã, a ministra disse que não existe a possibilidade de recuar e permanecer no cargo, que ocupa desde o primeiro dia do primeiro mandato do governo Lula. Marina vinha entrando em conflitos com outros ministérios, como a Casa Civil, a Agricultura, em casos e questões que opõem proteção ambiental a interesses econômicos. No pedido de demissão, a ministra pediu a um interlocutor que encaminhasse a carta de demissão para Lula na hora do almoço. Nessa mesma hora, segundo apurou a Folha, Marina reunia uma equipe para informar que não havia mais condições de permanecer no cargo. Marina avaliou que não há apoio do presidente Lula. O principal motivo para o descontentamento de Marina eram as medidas de combate ao desmatamento, principalmente na Amazônia. Os desentendimentos. O mal-estar entre Marina Silva e Dilma Rousseff, da Casa Civil, começou em julho do ano passado, por conta das negociações em torno do edital para as concessões do leilão das usinas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, lá em Rondônia. O impasse teve início com a cobrança do presidente Lula por mais agilidade nas licenças ambientais concedidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Após entendimentos, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, concedeu licença prévia para as hidrelétricas serem construídas, mas estabeleceu uma série de regras. Para Dilma, o argumento era econômico e técnico. As usinas produzirão 6.450 megawatts, a maior obra de energia do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Marina argumentava, por outro lado, que as hidrelétricas só poderiam sair do papel se ficasse constatado que não iriam trazer prejuízos ambientais à região. Com o ministro Reinaldo Stefanes, da Agricultura, os entendimentos giravam em torno do plantio de cana. Para Marina, Stefanes incentiva o plantio de cana em áreas degradadas da Amazônia, do Pantanal e da Mata Atlântica. Em entrevista à Folha, Stefanes afirmou que, abre aspas, foi mal interpretado, fecha aspas. Quando citou Roraima como uma possibilidade de plantio de cana, nessa área a que ele se referia, segundo o próprio ministro, haveria apenas savana, disse ele, abre aspas, há milhares de anos, fecha aspas. Ainda disse, deram uma interpretação diferente. Falei, incentivar plantio em áreas de pastagens degradadas, não no bioma. Servidores. Marina também enfrentou problemas com os servidores do IBAMA, insatisfeitos com a divisão do órgão e com a criação do Instituto Chico Mendes. Para protestar contra a criação do órgão, os servidores do IBAMA fizeram uma greve, que foi criticada publicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dr. Jairo Ruiz Garcia, como é que o doutor vê esse pedido de demissão da maior defensora do nosso meio ambiente, uma das mais íntegras, das mais honestas integrantes, se não for a mais brilhante defensora do meio ambiente dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva? Como é que o doutor vê essa demissão? Realmente é preocupante, doutor Receto, essa demissão da ministra, porque ela é dedicada ao serviço, ela se entrega totalmente ao serviço
ela apenas, segundo a notícia, ela apenas está alegando que ela não é contra a instalação. E aqui é uma região mencionada aí que carente realmente de energia elétrica. Lá a maioria ainda é tocada a diesel. Então é um problema muito sério e a necessidade de energia elétrica, mas deve ser feita, deve ser construída de acordo com as regras ambientalistas, sem ideologia, ok? Eu não, até hoje, embora ela sendo do governo PT, não tenho notado nessa ministra qualquer consideração ideológica para se licenciar uma obra ou uma usina nessa área. Mas, de qualquer forma, é muito preocupante e nós não temos notícia da saída dela ainda, né? Quem sabe, hein, doutor Receto, esperar aí que não seja aceita, né? Quem sabe, doutor Receto? Quem sabe? Gostaria de informar aqui aos nossos internautas que o presidente do IBAMA colocou seu cargo à disposição imediatamente após a demissão de Marina Silva, em cuja carta alegou dificuldades para manter a política ambiental. Gostaria ainda de salientar que diversas entidades ambientalistas manifestaram-se solidárias à ministra demissionária, expressando insatisfação com a saída dela do ministério. E creio que essa também é a posição desse jornal. E eu não creio em que o presidente Lula, que já criticou publicamente no episódio dos servidores do IBAMA, vá agora ter uma posição favorável ao meio ambiente e contra a mãe do PAC. O que o doutor acha? Não, eu vou afirmar, como fiz afirmações sobre a área em litígio da Raposa de Serra do Sol, e vou continuar ainda aguardando um relatório do nosso presidente da República, que prometeu, foi noticiado, um reconhecimento da área. Então eu vou continuar aguardando ainda que essa situação seja resolvida a favor da sociedade brasileira, do povo brasileiro, sem qualquer outro interesse ideológico, econômico. E temos esperança de que, mesmo que seja em caráter revogável essa demissão, que o governo seja feliz em selecionar um outro ministro, uma outra ministra com a mesma capacidade. Talvez até com maior obediência à Casa Civil, talvez, mas sem interferir no interesse ambiental, e nem a proteção ambiental. Mesmo depois de manifestação de várias entidades que participam. E muitas entidades nós sabemos que são puramente ideológicas. Essas tem que deixar de lado. Eu gostaria de pedir mais um intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre a Raposa Serra do Sol.
Gostaria de lembrar aqui que o Jornal Jurídico tem acompanhado de perto os acontecimentos que circundam o episódio da Raposa Serra do Sol, a reserva lá de Roraima. A internet andou divulgando nesse fim de semana que o governo Lula estava ensaiando uma punição para o general Heleno, e uma das medidas seria inclusive transferir o general de lá do comando da Amazônia e engessá-lo em Brasília, o que parece que até o momento não aconteceu, em virtude de manifestações da sociedade brasileira que pressionou o governo Lula a ter um pouco mais de atenção a essa política equivocada na área indígena e da qual nos alertou civicamente o general Heleno, patrioticamente, diga-se de passagem. A respeito dessa reserva Raposa Serra do Sol e dos processos vários que tramitam no Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto, a Lilian Matsura, repórter da revista Consultor Jurídico, publicou nessa data a seguinte matéria: inspeção in loco. Partes têm de acompanhar ministros à Raposa Serra do Sol. Se o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ministro Carlos Brito, relator do processo, que discutem a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, decidirem visitar as terras em Roraima, podem ter de levar uma comitiva. O Código de Processo Civil, em seu artigo 442, diz que as partes sempre têm direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações de interesse para a causa. Ao todo, 33 ações correm na Corte em torno da demarcação do território. São argumentos de índios, fazendeiros, organizações não governamentais, governador, prefeitos, parlamentares e até da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. No caso de visita, todos devem ser convocados pelos ministros para a inspeção. O Supremo Tribunal Federal ainda está discutindo a pertinência da viagem ao local dos conflitos entre índios e fazendeiros e condições de segurança dos ministros, como informou a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, em sua coluna nesta terça-feira, dia 13 de maio. Ela noticiou ainda que vários ministros admitiram, extraoficialmente, que poderão votar a favor da revisão da demarcação, criando ilhas onde já estão fixados não índios e não um território contínuo como prevê o decreto de demarcação. Conferir o local do conflito é importante para entender os números e versões da realidade colocados no papel dos autos. Ainda de acordo com o Código de Processo Civil, o juiz não pode invocar seu conhecimento particular para decidir. É preciso considerar o que está nos autos e indicar os motivos que formaram seu convencimento, como dispõe o artigo 131 do Código de Processo Civil. Mas isso não impede que ministros do Supremo ou qualquer outro juiz em situação semelhante vá até o local dos acontecimentos narrados no processo como uma forma de ajudá-lo a entender melhor o que está julgando. É o que os ministros pretendem fazer e revela mais um traço da nova administração de Gilmar Mendes frente ao Supremo Tribunal Federal. O essencial é que na inspeção judicial as partes sempre estejam presentes. O princípio da bilateralidade garante igualdade de condições às partes. Durante a inspeção, os ministros podem levar peritos para adotar as medidas necessárias, inclusive tirar fotografias e fazer desenhos. Isto é, eles podem produzir provas para instruir o processo. Ao final do procedimento, eles devem lavrar um auto circunstanciado com todas as informações colhidas úteis para o julgamento da causa. As regras de inspeção judicial estão previstas nos artigos do Código de Processo Civil. Eu gostaria de citar aqui o que dispõe, mais exatamente, o artigo 440 do Código de Processo Civil. Na seção 8, que trata da inspeção judicial, diz o artigo 440.
o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Eu gostaria de esclarecer aos internautas que, não obstante a existência desse dispositivo processual, ele é muito pouco usado na justiça brasileira. E eu, sinceramente, não me recordo de ter visto esse dispositivo ter sido usado em qualquer julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria aqui de parabenizar essa nova administração do Gilmar Mendes, que parece que está restabelecendo o nosso Estado Democrático de Direito, que estava até então ameaçado por omissão das Cortes Superiores. Porque o Estado Democrático de Direito vem sendo ameaçado pelo Poder Executivo, pelas instituições, pelas pessoas que integram as instituições do Poder Executivo há muito tempo. Várias são as provas nesse sentido. Basta ver a quantidade de impetrações de ordens de habeas corpus e mandados de segurança nas Cortes Superiores. Isso demonstra que o Estado Democrático de Direito está sendo muito ameaçado e, data vênia, mal interpretado por alguns ministros do STJ, como já noticiou aqui esse jornal jurídico, que entende que deve criar um filtro de relevância para diminuir a quantidade dessas impetrações de habeas corpus e mandados de segurança, quando entendemos que o caso aqui seria de analisar as razões dessas impetrações e sanar, né, essas arbitrariedades que estão sendo noticiadas nesses remédios heróicos. Mas, doutor Jairo Ruiz Garcia, a respeito dessa questão, o que o doutor vê a Raposa Serra do Sol e esse ato inusitado dos ministros pretendendo visitar o local? Doutor Receto, nós vemos ainda a imprensa escrita e falada ainda um pouco preocupada, não que devamos esquecer jamais o caso da menina Isabela, mas lamentavelmente nós precisamos voltar e explorar esse assunto com toda a força possível. Tá? Tudo já teve início, felizmente, alguém, generais, se manifestaram no sentido de efetuar um novo estudo para aquela área. E então eu acho que é o momento correto, e estamos vendo realmente, confirmando aí a sua impressão sobre o ministro Gilmar, que ele está fazendo quase que o óbvio, né? Pegando talvez, começar até pela Constituição. Começamos na Constituição e vamos nas leis e praticar alguns atos que até aqui estão em desuso. Doutor Jairo, mais especificamente, doutor, que por muito tempo integrou os quadros do Departamento da Polícia Federal, como é que vê essa situação que está ocorrendo na Raposa Serra do Sol, onde há uma demarcação em áreas de fronteira que já manifestado pelo Exército como um atentado à soberania nacional, e que há, do outro lado, um interesse do governo Lula em que essa área fique demarcada e saiam de lá todos os não índios, deixando apenas ali os índios e as ONGs que estão ali, não só nacionais, mas ONGs estrangeiras que estão ali no local. E, paralelo a esse interesse do governo Lula, que se manifesta através do Ministério da Justiça e do Departamento da Polícia Federal, ao qual está atrelado, e ao mesmo tempo que isso acontece, enquanto a questão está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, num caso de crime de esbulho possessório, de invasão, e diria até de provocação e de fraude processual, deixa de prender os índios invasores e até de investigar se houve alguma instigação por parte de alguma ONG ali presente na região para essa invasão,
e prende o coitado do risicultor, que fez o quê? Nada mais nada menos do que exercer o seu legítimo direito de defesa de propriedade. Como é que o doutor vê a atuação da Polícia Federal nesse contrassenso? E agravado ainda pela interdição das estradas que dão acesso àquela área, que é necessário a participação judicial. E penso que não haveria necessidade da participação judicial nesse caso. Deveria ser rechaçada imediatamente a desobstrução das estradas. Não é só isso, por que aguardar uma decisão judicial para se desobstruir uma estrada que dá acesso àquele local? Isso e depois da presença de tantos elementos da Guarda de Segurança Nacional, Polícia Federal, um caso estranho desse, de invasão de 10 índios a uma fazenda, a olhos vistos de todo esse pessoal encarregado do governo. Lamentavelmente também vemos a posição do ministro da Justiça, no sentido de provocar uma pressão, inclusive, sobre o aparelho judicial, no sentido de que decida a favor de tal. Isso não se admite. Doutor Jair, o doutor não vê com estranheza o fato dessa parcialidade de integrantes do Departamento da Polícia Federal de prenderem o risicultor que defendeu a sua propriedade dentro dos seus limites e não prender nenhum dos esbulhadores? E mais ainda, o doutor não vê com estranheza o fato desses esbulhadores terem ali comparecido, ali invadido aquela área, munidos de filmadoras, para registrarem o que lhes interessava? Não vê isso já como uma premeditação de provocação dessa prisão, dessa ação da Polícia Federal? Não vê como uma situação orquestrada? Ou será que eu estou imaginando demais? Doutor Receita, está patente, está claro a pressão do governo no sentido de que permaneça essa demarcação que já foi realizada. Infelizmente, esperamos que o governo, através do presidente da República, que efetuou o reconhecimento local, pelo menos foi a notícia que ele faria esse reconhecimento. Até aqui não temos manifestação do presidente da República. Gostaríamos muito de no dia de amanhã, dia 14 de maio de 2008, ter uma notícia desse reconhecimento do presidente. E, se eu não me engano, ele foi, inclusive, com o diretor da Polícia Federal. Doutor Jair, veja bem, ainda em cima dessa questão, que há grandes indícios de suspeita de orquestração dessa invasão, justamente com o intuito de provocar essa ação da Polícia Federal de forma parcial. O doutor teria como imaginar quem seriam os suspeitos maiores dessa orquestração, dessa invasão? O doutor teria um suspeito pessoal? Doutor Receto, eu digo que são interesses inconfessáveis. E quem vai investigar isso, doutor? Se a própria Polícia Federal não parece manifestar nenhum interesse em investigar quem instigou essa invasão, quem orquestrou, quem municiou esses índios, inclusive de câmeras de filmagem para poder registrar o fato, inclusive até de armas, se tem notícias, eu pergunto, quem é que vai investigar a Polícia Federal que não quer investigar esse fato? Doutor Receto, algo estranho está acontecendo. Nós não temos notícias diárias com relação à prisão do prefeito. Até aqui, não sei se a imprensa está omitindo, não tem acesso às notícias. Algo estranho está acontecendo. Eu espero que o amanhã
tenham alguma notícias mais otimista para a sociedade brasileira. Dr. Jairo Ruiz Garcia, sempre otimista. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui nos estúdios do Jornal Jurídico. Eu gostaria que fizesse as suas últimas considerações antes do encerramento desse nosso programa. Doutor Receto, não é muita questão de otimismo, nós somos até um pouco pessimistas, mas como a cada ato nós reconhecemos algo que vemos ou praticamos, então eu não estou vendo a sequência dos atos que estão sendo praticados naquela área. O presidente foi para lá, a imprensa não noticiou, está nos devendo. O prefeito está preso, não sabemos qual a situação dele. A imprensa, o noticiário estão nos devendo. Então eu simplesmente sou otimista com referência a essas notícias, que essas notícias deverão vir à tona. Essas notícias deverão vir à tona e em breve nós teremos uma decisão judicial sobre o assunto. O Jornal Jurídico gostaria de agradecer a presença do Dr. Jairo Ruiz Garcia, fazendo aqui, renovando os nossos convites para que venha aqui mais vezes, nos brindar com sua presença, e gostaria de convidar os internautas para assistirem mais uma edição do Jornal Jurídico na próxima terça-feira, às 20h30, aqui pela TV Orkut. Uma boa noite.